Oi, pessoal, tudo bem? Então, agora vamos fazer uma análise das eleições em Fortaleza, que é o maior PIB do Nordeste, quarta cidade mais populosa do país, uma cidade muito importante brasileira e que está vivendo uma eleição eletrizante. Agora, o primeiro turno foi ruim para a esquerda. Né? Deixa eu até colocar os resultados aqui. É que você está vendo aí a pesquisa Datafolha. Mas deixa eu colocar primeiro os resultados aqui para você ver. Ó. O primeiro turno foi assim: o André Fernandes teve 40% dos votos, o Evandro Leitão, 34%. Ficaram fora do segundo turno José Sarto, atual prefeito do PDT, e Capitão Wagner. Tiveram cada um 11% dos votos. Situação difícil para o Evandro Leitão, porque essa diferença de 6 pontos é muita coisa. Só que, felizmente, nessa primeira pesquisa que saiu, Datafolha, vou colocar aqui na tela também, para vocês verem de novo aqui, essa primeira pesquisa mostra o empate, né? Ou seja, até a pesquisa já destrinchou os detalhes, mostrou que a razão disso é porque a migração de votos do Sarto maior parte foi para o Evandro, né? 66% foi para o Evandro, e já do Capitão Wagner se dividiu mais, não foi tanto assim para o André como se esperava. Uma parte do eleitorado do Capitão Wagner está indo para o Evandro também. Isso aí, inclusive, talvez os ataques muito duros do próprio Capitão Wagner ao André no primeiro turno, talvez tenham ajudado a fazer isso. Né? O fato é que estão empatados. Esse é o Datafolha, publicado anteontem. O André 47%, Evandro 45%, o jogo está zerado em Fortaleza, uma situação difícil ainda, né? Vai ser, como os gráficos mostram, a pesquisa mostra uma eleição muito acirrada. Agora, você tem alguns desdobramentos políticos importantes que é preciso a gente trazer aqui, que é o seguinte, o mais hoje, ontem, na verdade, né, dia 11 de outubro, estou fazendo esse vídeo aqui, dia 12 de outubro, sábado, 11, sexta-feira, teve um desdobramento que foi o apoio do Roberto Cláudio ao André Fernandes. Né? Uma coisa assim que estarreceu o mundo político de Fortaleza, porque o André Fernandes é um homem o André Fernandes é um homem da direita, da extrema direita, né? Contra a vacina, inclusive contra as políticas públicas do PDT. A campanha dele, ele promete acabar com as políticas públicas do PDT. Aí ninguém entendeu por que o Roberto Cláudio está apoiando um cara como esse, né? Está aqui a postagem dele no Instagram. Né? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela também para vocês verem. Aqui. Roberto Cláudio, que foi prefeito 2 vezes de Fortaleza. Aí. Roberto Cláudio anuncia apoio a André Fernandes no segundo turno de Fortaleza. Aí tem aqui, ele publicou no Instagram a explicação, né, apoio a André Fernandes. E você tem também os vereadores importantes, a maioria dos vereadores do PDT, pelo menos uma parte importante deles, incluindo o líder do PDT na Câmara dos Vereadores, o presidente da Câmara dos Vereadores atual, né, que é... Aqui, ó. Fizeram um videozinho, vou até tentar botar o videozinho aqui, ó, pra vocês verem. Olha que impressionante. Aqui, ó. Vou botar o videozinho aqui para vocês assistirem. Disputam o segundo turno em Fortaleza. Bem, primeiro é importante dizer que nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno em Fortaleza representam a integralidade do projeto do PDT para a cidade. Mas, obviamente, nós optamos nesse momento pelo candidato André Fernandes, que está aberto ao diálogo para construir essa cidade que nós sonhamos e planejamos. Portanto, a maior parte da bancada decidiu
prestar apoio ao André Fernandes, contra uma hegemonia do PT, para que a gente possa seguir nessa cidade e poder influenciar as políticas públicas para Fortaleza, que vem colocando Fortaleza como a cidade mais importante do Nordeste. Bem, primeiro é importante dizer que nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno... Você vê que interessante, você tem um impacto devastador sobre o PDT. Né? A maioria dos eleitores do Sarto já migrou para o Evandro Leitão. Então, quando o Roberto Cláudio e esses vereadores eles fazem esse movimento baseado em puro ódio, eles vão de encontro ao seu próprio eleitorado, né? O que é uma coisa assustadora. Né? Tudo isso baseado só no ódio. Quem é o fiador dessa atitude desse pessoal do PDT é o Ciro Gomes. Né? O Ciro Gomes é a liderança desse grupo do PDT que destruiu o PDT no Estado. Né? Destruiu. Então, é estarrecedor que isso aconteça. Você tem até, por exemplo, uma matéria aqui, que é uma resposta já de um deputado, aqui, eu vou colocar aqui na tela também para vocês verem, como já está aqui, ó, a matéria aqui com um deputado importante, que está no PDT ainda, acho que é onde que deve sair, até por conta dessa atitude, né? Romeu Aldigueri, do PDT, ele bate fundo no Roberto Cláudio, nesses pedetistas que estão apoiando o André. Vingança nascida a partir de um fracasso, diz líder Diomano de Freitas, sobre apoio de pedetistas a André. Aqui, ó, ele publicou uma carta fortíssima, né? Confira a nota completa de Romeu Aldigueri. Ó. Esqueceram dos 700 mil mortos na pandemia, esqueceram das referências ao nazismo, esqueceram das manifestações de ódio contra as mulheres, esqueceram da campanha contra o uso de máscaras, esqueceram da campanha contra a vacina, esqueceram da cloroquina, esqueceram do terraplanismo, esqueceram do Daí eu não sou coveiro, esqueceram do despreparo, esqueceram das alusões à ditadura, esqueceram da invasão ao Congresso Nacional, esqueceram da falta de diálogo com o Nordeste, esqueceram da perseguição aos artistas, esqueceram de tudo isso e muito mais. E não só esqueceram, como vão apoiar e referendar o nefasto projeto bolsonarista que trouxe ódio às famílias, destruição para as instituições e por pouco não erodiu a nossa democracia. Tudo isso em função de quê? De alimentar uma vingança nascida a partir de um fracasso eleitoral, quando teimaram em tirar a então governadora Isolda Sela do natural caminho da reeleição. Né? Porque o raste do PDT e o PT do Ceará começou com isso. A Isolda Sela era vice do Camilo Santana, ela era do PDT. Quando o Camilo Santana se desliga do governo para disputar o Senado, ela vira governadora. Então, ela era uma candidata natural à reeleição. Tanto por ter confiança do governador Emmanuel de Freitas, quanto por ela era um elo do PT e do PDT. Então, o grupo do Ciro Gomes bate martelo, não quer lançar a Isolda Sela, quer lançar o Roberto Cláudio, se cria lá um mito, porque a democracia o PDT fez eleição, e a democracia partidária, elegeram, lá numa eleição interna, elegeram o Roberto Cláudio. Mas é hipocrisia, né? Porque essas coisas são feitas com costuras políticas. É muita hipocrisia da parte do Ciro Gomes, do grupo do Ciro, do Roberto Cláudio. Costura política é uma coisa fundamental. Então havia um acordo político. Né? O Camilo Santana era uma figura importante que deveria ser ouvida. Ele tinha uma opinião importante, determinante a opinião do Camilo Santana. Não quiseram, se ferraram. O PDT ele saiu de 66 prefeituras no Ceará para 5 prefeituras. Tem ideia do que é isso? Deixa eu colocar a matéria aqui. Para vocês verem aqui que coisa drástica. Né? Ó. O PDT sai de 66 para 5 prefeituras. Aqui, o PDT sai de 66 para 5 prefeitos eleitos do Ceará. 5. Né? E vai perder... Ele tem 13 deputados estaduais.
13, 10 vão sair. Vão ficar 3 deputados estaduais que estão apoiando o André Fernandes. Ou seja, e é um samba maluco, né? Porque o presidente nacional do PDT, interino, né, que é André Figueiredo, declarou voto no Evandro Leitão, mas defendeu neutralidade do partido no segundo turno, que é um absurdo. O Sarto defendeu neutralidade, mas as figuras do grupo do Sarto já estão entrando na campanha do André Fernandes. Estão fazendo postagem a favor do André Fernandes, né? O que torna mais desafiador ainda a eleição para o Evandro Leitão. Mas o que é impressionante é por que essas figuras escolheram se juntar a esse Jim Jones de Sobral, que está levando todo mundo que se alia a ele, que vai junto com ele, para o suicídio político. O Ciro Gomes está levando todo esse PDT que ele está arrastando, que ele não sai do PDT, o Ciro Gomes, ele tenta arrastar o PDT para esse suicídio político, né? O que é lamentável. E tudo com base num ódio absoluto. O Ciro Gomes está completamente descontrolado. Ele passou aí os últimos 2 anos, depois da derrota, né, que ele sai com 3% dos votos, ele fica calado um tempo, fica meses em silêncio, em depressão. Aí quando ele volta com ódio assim, sem limite, e só propagando mentira contra o PT, inventando coisa, aquela história do precatório, uma coisa ridícula, um montão de mentira. E no Ceará também, ele só propaga ódio. É uma coisa que eu acho até engraçado. Sabe por que eu acho engraçado essa vibe do Ciro, do seu grupo? É que essa vibe ela é autodestrutiva, está se voltando inteiramente contra eles, o próprio grupo. O grupo está minguando, ficando cada vez menor, como agora essas eleições provaram mais uma vez. Eu não consigo entender onde eles querem chegar. Agora, por exemplo, tem a matéria aqui tem uma matéria no Povo, no Rapaz, o Ceará tem 2 grandes jornais, assim, tradicionais, né? Que é o Povo e o Diário do Nordeste. Aí olha aqui como é que a imprensa está noticiando esse apoio do Roberto Cláudio, um cara que até há pouco tinha admiração da população de Fortaleza, um cara que era um quadro progressista, né, de Fortaleza. Aqui, ó, Roberto Cláudio, homem-bomba. Né? Aí esse colunista aqui, que é o Érico Firmo, é um jornalista importante, jornalista político importante no Ceará. Ele chama o Roberto Cláudio de homem-bomba. Né? A matéria é devastadora aqui termina assim. O problema para homens-bomba é que, independentemente do estrago que causa, o impacto maior é para ele próprio. Né? Ou seja, ele está cometendo suicídio político. Porque o Roberto Cláudio ele perde independente do resultado eleitoral. Né? Porque se o Evandro Leitão ganhar, ele sai com mais uma humilhação. Se o André Fernandes ganhar, ele sai ainda menor ainda, porque ele vai ficar com o campo progressista, vai ter um desprezo absoluto a você que ajudou esse cara a ganhar. Lembrando repito, o André Fernandes, na campanha dele agora, ele prometeu acabar com as políticas públicas do PDT. E o André Fernandes é um dos mais fanáticos, é um bolsonarista fanático, ele fez campanha contra a vacina. Até o pessoal está juntando as postagens do André Fernandes, postagens pesadas contra a vacina. Né? Então, e a campanha do Evandro Leitão está crescendo. O Lula esteve lá agora, fez um evento grande, entendeu? Fez um evento grande, e as feridas também abertas com a Luziane Lins, que é um quadro importante do PT, deputada federal, já foi prefeita de Fortaleza, e que ela tinha ficado aparentemente um pouco chateada pelo processo que escolheu Evandro Leitão para candidato a prefeito, já foram curadas, ela está aí agora no palco juntamente com Evandro Leitão, vai participar da campanha. Então, na realidade,
o Evandro Leitão voltou para o jogo no segundo turno com muita chance de ganhar essa eleição, né? Ele tem uma vantagem, um trunfo político, agora vai ficar mais claro, que é o apoio do presidente Lula, o apoio do Camilo Santana. O Camilo Santana é muito popular em Fortaleza, o presidente Lula é muito popular em Fortaleza, então tem muita chance de ganhar o Evandro Leitão. Claro que vai ser uma eleição acirrada, mas o que espanta esse caso aí do PDT de Fortaleza embarcando na campanha do André Fernandes, né? Enfim, muito obrigado então pela audiência. Lembrando, curte esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Estou tentando voltar com força para o YouTube, preciso da ajuda de vocês. Abraço, pessoal.